Sabe por que a maioria dos estudantes não passa no Enem? Não é porque eles são menos inteligentes, é por pura ineficiência metabólica. Vocês estão lutando contra a própria biologia do cérebro. Se você acha, por exemplo, que estudar muitas horas por dia é sinônimo de aprender muito, você está muito enganado. Meu nome é Nathan Coelho, muito prazer, e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série A Neurociência da Aprendizagem. Aqui eu não trabalho com achismo, eu trago ciência pura, me baseando em artigos científicos, livros que eu leio e na psicologia esportiva aplicada a Enem e vestibulares. E tudo isso para transformar como você estuda. Eu trabalho com isso há mais de 5 anos, já fui aprovado em faculdades federais e particulares de medicina. Saibam sempre que vocês podem contar comigo. Hoje eu vou entregar o sistema operacional completo para sua aprovação. Eu montei esse sistema Como Estudar Passo a Passo e hoje eu trago para vocês sem mais delongas, sem pagar nada. Então eu só peço, se você gostar desse vídeo, comenta aqui, deixe seu feedback, deixe sua crítica, pode ser construtiva, algo positivo, e deixa o like. Porque eu não tô aqui para te dar diquinha de estudo, isso você acha em qualquer lugar no YouTube. Eu vou te ensinar a construir uma mente de alto rendimento através de uma arquitetura neural precisa. Então vamos começar. E presta atenção. A base é o seguinte, todas as vezes que você for sentar para estudar um assunto, tipo aula de história durante 1 hora, você vai rodar o que eu chamo de microciclo de 5 etapas. Primeira etapa, a blindagem cognitiva. Leva 2 minutinhos. Celular em outro cômodo. Mesa limpa, água do lado, vai no banheiro antes de estudar. E por que tudo isso é inegociável? Por conta da sua carga cognitiva. Seu cérebro ele tem uma energia limitada na memória de trabalho dele. E o seu celular tá ali na mesa, você tá pensando em outra coisa, pensando num copo da água. Por exemplo, mesmo seu celular virado para baixo, o seu tálamo e o seu córtex pré-frontal gastam energia ativa só para ignorar a presença do seu celular. Então tira o celular de perto, coloque em outro ambiente, outro cômodo, numa gaveta, desligado, e aí você consegue liberar 100% da sua carga cognitiva para o estudo. Segunda etapa, absorção estratégica. Então, são 40, 50 minutinhos de aula ali. O foco é um só, você entender, aprender a matéria. Então, você precisa entender a lógica por trás da matéria. Você não entende o porquê das coisas, e isso é muito importante. Você ser um grande indagador, um grande curioso no momento que você é vestibulando. Então, entender o porquê de tudo. Porque, se você não entende o porquê, o próprio porquê das coisas, seu cérebro não cria a plasticidade sináptica, ou seja, os neurônios simplesmente não conectam aqui no seu hipocampo. Ficar anotando tudo igual um robô é estudo passivo. Então, primeiro, entenda e depois anota. Principalmente em aulas online, que você tenha o luxo de voltar à aula para depois anotar os pontos importantes. Sempre entenda primeiro e depois anota, ok? Terceira etapa, evocação ativa. Então presta atenção, porque esse é o suco do aprendizado. Pega uns 10, 15 minutinhos, para tudo, fecha o seu material, não vale colar, porque agora você vai explicar o conteúdo em voz alta ou escrever numa folha em branco tudo o que você lembrar do que você acabou de estudar, sozinho, sem colar, sem rascunho, sem material. E por que isso funciona tanto? A neurociência chama isso de efeito de teste, a famosa LTP. Basicamente, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Por exemplo, reler a sua apostila, né? A gente relê o material, ele só gera familiaridade, que a gente chama de familiaridade mnemônica. Você bate o olho e acha que sabe, mas na verdade você não sabe. Mas forçar a mente a lembrar sozinho é o que gera a retenção real da informação. Então finge que você é o professor, pega o seu material e explica para sua mãe, explica para sua irmã, explica para a boneca que está aqui, dê um de professor e sempre fazendo as mesmas perguntas, o porquê das coisas. Etapa 4, a validação sináptica. É questão. Então, uns 30 minutinhos de questões, fazer questão é muito importante, não é só para ver se você acertou ou errou, é para treinar a generalização do aprendizado. Natan, o que isso significa? É testar se aquela rede neural que você acabou de criar, então aquela conexão que você fez, ela funciona em cenários e problemas diferentes. Você acabou de aprender um assunto, uma informação em um cenário, mas será que se cair
de outra forma, alterando números, alterando cenário, contexto, será que eu acertaria também? Para isso que servem as questões. E etapa 5, última etapa, a engenharia do erro, que eu chamo, né? O diagnóstico de erro. Coisa de 5 minutos, fez a questão, errou. Você precisa classificar esse erro, se foi falta de atenção, se foi uma lacuna de conteúdo, se foi um erro de interpretação, se você ainda não viu esse conteúdo. E se você não faz esse diagnóstico na hora, o seu erro vira apenas um desperdício metabólico, vira apenas um desperdício de tempo, porque você precisa errar. Mas por quê? Ó, o porquê das coisas. Para poder ver o que você está errando e tapar aquela lacuna. Se você errar apenas por errar e não tapar essa lacuna, ela vai aparecer de novo e de novo no próximo simulado, no próximo exercício. Então, diagnóstico de erro sempre. Coisa muito importante, noite. Entenda uma coisa, o seu dia de estudos, ele não acaba quando você fecha o livro, quando você acaba uma aula, ele acaba na consolidação noturna. Então, antes de deitar, você precisa salvar o dia. Então, pega aquelas folhas de recuperação ativa que você fez, aquelas folhas de rascunho que você fez mais cedo e dá uma relida rápida. Isso destrói a curva de esquecimento. Depois, faz a sua sessão de flashcards, anotações rápidas que você fez. Se você utiliza o Anki, você pode utilizar agora. E o mais importante, arruma, ó, o mais importante mesmo, arruma a sua mesa, deixa o material de amanhã já no esquema e pronto. Se for PDF, se for o livro, porque se você não fizer isso, a chance de você procrastinar no outro dia é muito grande. Sabe por quê? Porque o seu córtex pré-frontal odeia incertezas e gasta muita energia decidindo o que você vai fazer. Então elimina essa barreira, já deixa tudo pronto para você sentar e estudar. O Natan de amanhã, o estudante que vai estudar amanhã, você de amanhã, só precisa sentar e executar os planos que foram arquitetados no dia anterior. Então só senta e executa. Deixe tudo pronto. E lembra, durante o sono é o momento que a memória sai do hipocampo e vai para o neocórtex. Então dá um bom material para o seu cérebro trabalhar durante a noite. Chega o final de semana e você que é faca na caveira, igual eu, você também estuda. Então, a gente chama de tática semanal. Natan, o que está faltando nessa semana? Sábado, que é o dia de ajuste cirúrgico, que eu chamo, aqueles erros que você diagnosticou lá na etapa 5 durante a semana, e você vai reestudar pontualmente esses erros. Nada de revisar coisa que você já sabe, porque se você já sabe, você gosta daquele assunto, é claro que você vai querer inflar o seu ego e reestudar para acertar mais questões, para falar, olha como é que eu sei. Só que você precisa focar no que você não sabe. E é o que geralmente você não gosta tanto. Pois a gente gosta do que sabe e tende a não gostar do que não sabe. Então são essas coisas que você precisa dar foco. Então, revisão apenas por demanda. De acordo com o quê? De acordo com o que eu errei. Lá no diagnóstico de erro da etapa 5. Então, é um estudo cirúrgico, só para tapar as lacunas, tá? E domingo é simulação e autópsia. Então, simulado completo, condição real, sem celular, sem consulta, com tempo cravado ali, cronometrando o seu tempo, porque é isso que vai construir a sua resiliência cognitiva. E aí terminou? Faz a autópsia da prova. Os erros de conteúdo que você cometeu aqui no domingo já entra automaticamente para o ajuste cirúrgico da semana que vem. Não esquece do diagnóstico de erro. Entendeu a diferença do nível? Todos os links que você precisa para estudar comigo estão aqui na legenda. Muito prazer de novo, meu nome é Natan Coelho. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal para mais, deixa sua curtida, seu comentário e ó, vamos ficar entre a gente aqui. Deixa a motivação fofa para a concorrência. Você tem a ciência, tem as informações que eu te dei, tem a mim que você pode contar. Então agora, meu amigo, vai estudar.